Salve Maria. Salve Maria. Eu gostaria de comentar hoje sobre a história de um santo da igreja. Ele é muito popular, mas pouco conhecido na sua profundidade, na mensagem que ele deixou para o mundo, que é São Bento. A festa dele foi até no mês passado. Todo mundo já ouviu falar de São Bento, conhece a oração, a medalha de São Bento, é muito popular. Mas a mensagem que ele deixou para a igreja é muito grande, a gente conhece muito pouco da importância dela. E até mesmo São Bento vivendo como um monge, a mensagem dele ajuda a nós também que vivemos como leigos. Né? Então, São Bento nasceu e viveu na Itália, nasceu na cidade próxima de Roma, chamada Núrcia. E novo já ele começou os seus estudos, que a família dele queria estudar, mas ele sentiu o chamado para uma vida mais profundidade com Deus, chamou uma vida para ser monge. Aí nisso ele foi um monge eremita. O eremita é um monge que vive sozinho. Naquela época era muito comum, era mais comum o monge eremita que vive sozinho do que o monge que vive em comunidade, como é normal hoje. Os monges, eles vivem em comum num lugar. Quando iniciou essa vida assim, dos monges na igreja, era o comum era que eles vivessem sozinhos. São Bento viveu num momento de transição, na hora que estava começando a surgir mais comunidades, né, de monges. Então São Bento vivia lá e a fama de santidade dele começou a se espalhar muito, né, ele tinha uma vida muito santa. Aí então, como ele tinha essa vida de santidade, ele começou a chamar a atenção dos outros monges, e os monges chamaram ele para ser o superior do convento deles, né? O superior do mosteiro normalmente tem o nome de abade. Então, nessa época que ele começou a ser o abade, ele escreveu um texto de como seria a vida, uma boa vida de um monge. E essas regras ficaram conhecidas como regra de São Bento. Ela é tão importante que ela guiou e guia, assim, vamos dizer, a raiz dela guia toda a vida de convento até hoje. Isso já faz mais de 500 anos. Né? E é o que eu vou comentar um pouco à frente, que é o mais importante para nós, como a gente pode aplicar isso na nossa vida. Nessa época, deu-se um episódio na vida dele, talvez seja um dos episódios mais conhecidos, e até porque a gente evoca muito São Bento na proteção contra o mal, contra o próprio ataque do demônio e outras coisas mais. Né? Do mesmo modo que a santidade dele atraía pessoas de boa vontade, ela repelia pessoas de má vontade. Né? Então, toda pessoa, quando vive uma vida de santidade, ela atrai outras pessoas que querem também, mas ela incomoda as pessoas que estão numa vida ruim. Então, uma pessoa... A mesma dimensão ou tem mais? Acho que às vezes tem mais. Aí aconteceu que uma pessoa de vida muito mais inspirada pelo demônio tentou matar São Bento. Ele deu uma taça de vinho envenenado para São Bento. Mas ele fez o sinal da cruz sobre o vinho, abençoou ele, né? E a história conta que a taça se quebrou. Isso é uma cobra de dentro da taça. A gente conhece essa oração famosa, São Bento, a cruz sagrada, seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Afasta de mim, Satanás, e bebe tu mesmo o teu veneno. É dessa passagem que surgiu, né, essa última frase. Então a primeira lição de São Bento que a gente pode ter é esse iniciozinho da oração. A cruz sagrada seja a minha luz. Quem já viu a medalha de São Bento sabe que tem uma cruz no meio, assim, tem várias inscrições que são mais longas. Mas a importância do sinal da cruz, né? A força do sinal da cruz. O sinal da cruz é o símbolo do cristão. Então a gente tem que ter uma devoção especial ao sinal da cruz, fazer ela muitas vezes durante o dia, acordar, rezar, se alimentar, ou quando fazer alguma coisa mais importante, mais perigosa, ou entrar e sair da igreja, ou passar em frente à igreja quando a gente não pode entrar. Então, todo o sinal da cruz vai ser de grande proveito para a nossa proteção. E fazer o sinal da cruz com piedade, né? Às vezes tem gente que faz o sinal da cruz, parece que está matando um mosquito, passa a mão assim, às vezes nem tem
importância da cruz, o sinal da cruz na nossa vida. Sempre que a gente faz, sempre vai ter um proveito espiritual. Essa regra de São Bento, a primeira importância dela na igreja, o que aconteceu? Nessa época, vinha do mundo que era governado pelo Império Romano, e o Império Romano caiu. Então, o Império Romano tinha as coisas boas e ruins. Uma das coisas boas é que as leis deles eram muito bem estruturadas, então o mundo vivia em torno daquelas leis. E de repente caiu tudo, virou cada um por si. É a mesma coisa se hoje em dia, a gente é a mesma coisa. Tem leis boas, tem leis injustas, mas tem um sistema de lei que governa as coisas. Se de repente alguém chegar, acabou as leis, agora cada um se vira, não tem polícia, não tem hospital, não tem nada, cada um se vira. A nossa sociedade virou um caos. Na época de São Bento virou um caos mesmo. Acabou tudo de uma vez só. Então a única instituição que se manteve de pé foi a Igreja Católica. Então a Igreja começou a reorganizar a sociedade, né? Através das dioceses, mas principalmente através dos mosteiros que eram ordenados pela regra de São Bento. Era tudo muito bem ordenado. Estava uma bagunça, mas os mosteiros eram ordenados. Então o povo começou a morar em torno dos mosteiros, a frequentar as igrejas dos mosteiros. Até que eu já comentei aqui, né, que ela não tinha muito bem essa estrutura de paróquia igual hoje em dia, né? Era tudo estruturado em torno dos mosteiros. As pessoas iam na missa nos mosteiros. Então o mundo começou a se organizar em torno disso. Mas o ponto que vai importar mais para a gente hoje aqui é o seguinte: essa regra de São Bento, ela tem um lema nela que estrutura tudo. Em latim se chama ora et labora, ou em português reza e trabalha. E essa é a vida de um monge. O monge reza e trabalha. Tem os seus momentos de descanso, mas até o momento de descanso dele é santificado. Apesar de parecer estranho, a nossa vida também tem que ser assim. São momentos de agir e rezar. Se você parar bem, somos dois. A gente está o tempo inteiro agindo em alguma coisa. Mas a gente tem que agir para Deus, né? A gente tem que rezar, que é preparar uma vida mais pessoal com Deus. Mas também nos outros momentos do dia, a gente tem que ter mais presença de Deus na vida. É ideal os nossos momentos próprios de oração, né? A meditação da Bíblia, uma oração pessoal, como chama, né? Conversar com Deus, oração de terço, novena, a oração principal para a participação da Santa Missa. Mas a gente não pode só dividir a vida em departamento. Então, uma hora para Deus, uma hora para o mundo. A gente tem que transformar a nossa vivência do mundo na vivência de Deus. Isso chama presença de Deus. Às vezes a gente vê a pessoa reclamando: minha fé está tão fraca, está apagando. É porque não tem essa presença de Deus no restante do dia. A pessoa vai lá, reza, mas volta. É uma máscara, né? Literalmente hipocrisia. A palavra máscara em grego, essa palavra hipocrisia quer dizer máscara. A pessoa é duas vidas. Ela tem uma vida na igreja e uma vida no mundo. A gente tem que transformar a vida do mundo numa vida de Cristo, se a gente se diz cristão. Então, todas as meditações e aprendizados que a gente tem na nossa vida de oração, tem que tentar aplicar ela na nossa vida comum. O monge ele é muito estruturado assim, ele tira um momento principalmente de meditação e durante o dia, aquilo que ele ruminou na meditação, enquanto ele está trabalhando, ele vai relembrando aquilo. Tem situações de trabalho que está tão concentrado que a mente está só ali. Mas todo mundo sabe que a nossa mente não para hora nenhuma, nem até dormir ele está sonhando, né? Não tem como você, não, agora minha mente vai ficar em nada, isso não existe. Sua mente sempre está pensando em alguma coisa. Então, uma das definições de oração é a elevação da alma a Deus. Então, toda vez que eu penso em Deus, eu estou rezando. A gente tem muito assim, quando passa um aperto, né, chama a Deus, Nossa Senhora, mas não é só no aperto, é para agradecer, para pedir outras coisas. Então, a gente tem que, esse exemplo assim, do mesmo modo que o monge medita e depois durante o dia ele vai relembrando aquilo, a gente tem que fazer esse esforço. Eu rezo de manhã cedo, que é o melhor horário para rezar, né? É uma oração pessoal. Se a gente não tem como, reza em outro momento, mas o ideal é você acordar e já fazer a oração, porque a sua mente está mais limpa do sono, ainda não começou o trabalho. Aquilo que você meditou de manhã, depois, durante o dia, enquanto você está trabalhando, você vai tentando relembrando aquilo. E isso é presença de Deus durante o dia, porque tem que editar, a cabeça vazia é a oficina do diabo. Se sua mente não está com Deus, está com outras coisas que às vezes é boa, mas não é tanto. Às vezes a nossa mente tem a tendência a ficar rodando porcaria. Hoje em dia com internet, então televisão, se você fica ruminando aquilo o dia inteiro, fica
relembrando problemas do passado, preocupação demais com o futuro, isso tudo vai te afastar de Deus. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para essa explicação de hoje, né? Tem que fazer esse esforço, pedir a graça a Deus. É difícil, né? Mas é um hábito, né? Quanto mais você se habitua a fazer isso, mais fácil vai ficando. Aquilo que primeiro você reza, aquilo que você pegou bem na oração, né, que você captou para si, durante o dia você vai relembrando aquilo enquanto você está na atividade. Quem está em casa está cozinhando, está limpando a casa, relembrando aquilo. Quem está dirigindo às vezes para longe, vai relembrando aquilo. Isso vai fazer um bem tremendo para a nossa alma. Isso que os santos chamam de a presença de Deus. Então é isso que eu gostaria de deixar para hoje, para a gente meditar. Salve Maria.